Olá, amigos. Quando nasceu Jesus? Dia 25 de dezembro? É claro que não. Vamos refletir um pouco sobre a data, mas só por uma questão de pegarmos alguns informes da história, porque na verdade a data exatamente que nasceu Jesus talvez estejam lá no recenseamento, de Belém, para onde foi Maria, que foi lá que nasceu Jesus, naqueles dias. Deve ter lá registrado o nascimento de Jesus logo depois do recenseamento, ou durante o recenseamento. Pois foi durante o recenseamento. Um pesquisador de história, provavelmente, quando estudasse aquela data do recenseamento, se descobrir que mês que foi, naturalmente saberá o mês que Jesus nasceu. Mas por que 25 de dezembro? É interessante, porque é dia de Apolo, dia do Deus Sol. Olha que interessante. O que a Igreja Católica fez? À medida que o cristianismo foi tomando vulto dentro do Império Romano, à medida que a Igreja foi surgindo dentro do Império Romano e os imperadores foram assimilando a ideia de que Jesus é o Messias e colocando Jesus como um ponto máximo de divisor de linha na humanidade, de datas da humanidade, embora na história da humanidade, nos historiadores, ele não faça parte da história, mas faz parte da história do nosso mundo, sem estar nos registros dos pesquisadores como algo nítido da história. É interessante isso, mas não cabe aqui a nossa reflexão. Mas por que a data de Apolo? É a data do solstício, do início do inverno no norte, no hemisfério norte. No hemisfério sul é junho, 21 a 22 de junho, sempre variando em função do calendário de Dionísio. Lá no norte é em dezembro, 21 a 22. Então sempre houve aquelas festas para Apolo. Na Grécia era Febo, em Roma, Apolo. Aquelas festas duravam 3 dias e terminavam no dia 25, com uma imensa procissão, como se Apolo estivesse na sua carruagem de ouro carregando o sol para trazê-lo de volta no final do inverno. Então essa era a festa que foi escolhida em comum acordo pelo cristianismo e pelo Império Romano como a data que seria comemorado o nascimento de Jesus, para aproveitar a multidão que estaria em Roma, que viriam para a festa de Apolo. Então, quando está encerrando a festa de Apolo, eles comemoram o nascimento de Jesus, e assim surgiu a data do 25 de dezembro. Então, isso é um dado, vamos dizer assim, histórico para nós, no sentido de compreendermos o porquê 25 de dezembro. Tem importância? Absolutamente nenhuma. Não importa a data, é o Natal de Jesus. O nosso Natal é o dia que nós nascemos. O natalício de Jesus. O que é importante para nós? Importante é que nesse mês de dezembro o mundo cristão se transforma. Começam os filmes, as lendas cristãs, os contos cristãos, as ideias cristãs, os trabalhos de caridade se avolumam. As coletas de mantimento, as coletas de roupa, as coletas, e começa a caridade a predominar. Então muita coisa acontece no mês de dezembro em função da data do natalício ter sido escolhido para dezembro, para 25 de dezembro. Mas quando nasceu Jesus? Pedro de Camargo, o grande espírita do século passado, desencarnou em 1966, era de Piracicaba, nasceu em 1878 em Piracicaba, foi um dos grandes vultos do espiritismo, conhecido no movimento espírita como Vinícius. Eles escrevem um texto com o pseudônimo Vinícius, perguntando quando Jesus nasceu, onde Jesus nasceu, e ele vai colocando nas personagens do Evangelho o dia que Jesus nasceu. Isso quem nos recorda é o nosso querido José Raul Teixeira, esse eminente orador espírita, muito especial para todos nós, esse zelador da pureza doutrinária, que nós tanto admiramos e que rogamos a Deus, devolva a ele de novo a condição de vir nos ensinar, tanto quanto ele já nos ensinou. Esse grande trabalhador, José Raul Teixeira, numa das suas conferências, quando ainda em atividade, ele fala
nascimento de Jesus, reportando-se a Pedro de Camargo. E nós vamos nos reportar, sem analisar a mensagem de Pedro de Camargo, mas analisando a ideia. Quando nasceu Jesus? Então aí vem a questão. Para Zaqueu nasceu naquele dia ensolarado, em que Jesus adentra Jericó, em que ele sobe do sicômoro para ver Jesus, e nunca esperava que Jesus iria parar, olhar para ele, chamá-lo pelo nome e dizer: Zaqueu, convém que hoje eu pernoite em sua casa. Ali nasceu Jesus para Zaqueu. E para Maria de Magdala, Maria Madalena, nos seus transtornos psicológicos, emocionais, na sua subjugação espiritual, vitimada por verdugos espirituais que a vampirizavam na sexualidade, mas na luta que travava com o auxílio da espiritualidade superior. Guardemos os ensinamentos dos espíritos superiores que dizem: se há espíritos inferiores tentando nos dominar os instintos, há espíritos superiores nos estimulando ao crescimento. Cabe ao nosso livre-arbítrio decidir o que nós vamos fazer. Maria Madalena já tinha decidido e não tinha forças para poder vencer a subjugação por aqueles verdugos, segundo o Evangelho, 7 espíritos das trevas que as vampirizavam na sexualidade. Mas ela, tomada por aquela energia da presença de Jesus na terra, acorda dentro de si a força que lhe faltava, atravessa o mar na Galileia, em direção a Cafarnaum, e numa noite, esperando aquele movimento diminuir na casa de Simão Pedro, ela se aproxima para conversar com Jesus e pede ao Cristo que a ajude. E Jesus afasta aquelas entidades. E uma vez afastada aquelas entidades, agora Maria está diante de Jesus. E ali nasceu Jesus para Maria. A partir dali, ela foi outra pessoa, como narra o Evangelho. Foi a primeira a ver Jesus na sua ressurreição. E depois os espíritos amigos, através de Chico, de Divaldo, vêm narrar histórias belíssimas da vida de Maria de Magdala, depois que o Cristo nasceu em seu coração. Por que falamos assim com essa exaltação? Porque pessoas foram curadas por Jesus, mas não se converteram. 10 leprosos foram curados por Jesus, só um voltou. Para 9 Jesus não nasceu. Para um naquela hora nasceu. Dizem esses amigos da espiritualidade, através da mediunidade, desses trabalhadores do Cristo de hoje, de Chico, de Divaldo e tantos outros, fidedignos, que assim que o paralítico de Cafarnaum foi curado, Jesus, depois daquela noite de trabalho incansável, ele é visto por Pedro na praia, cabisbaixo, como se estivesse entristecido. Pedro falou: Senhor, mas o Senhor curou tanta gente esta noite. Pois é, Pedro, alguns estão agora lá na taberna comemorando a cura que eu fiz, sem ao menos pensarem na eternidade da alma, no reino de Deus que eu lhes ofereci. Mas, por outro lado, pessoas que foram curadas por Jesus não se converteram. Que dirá de Saulo de Tarso, o rabino, que ia a Damasco para matar, prender e mandar matar Ananias? E na porta de Damasco vê aquela luz que brilha mais que o sol diante dele, o derruba do cavalo, atormenta todos aqueles que o acompanhavam, ou deixa-o cego naquele momento, e ele ouve a voz do Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que recalcitras aos aguilhões? Quer dizer, por que você está evitando os sinais que eu estou te enviando, te convidando para conhecer o meu Evangelho, para ser meu discípulo? Ali nasceu Jesus, no coração de Saulo. E vou dizer mais, Jesus veio para pessoas que estavam, entre aspas, pecando, como Saulo. Que dirá de Dimas na cruz? Dimas estava na cruz, acabara de ser crucificado ao lado do Cristo,
e de um outro dizem ser gestas, o mau ladrão, perverso, agressivo, revoltado, que começa a ofender Jesus, dizendo para Jesus, se tu és mesmo o Messias, por que não salva a ti mesmo? Escarnecendo. E Dimas chama a atenção do mau ladrão, dizendo, nós merecemos estar aqui na cruz, porque nós somos pessoas que lesamos as leis, nós somos criminosos. Ele nunca fez nada de mal a ninguém, só o bem. Então veja bem, duas coisas naquele momento. Dimas se reconhece, se arrependendo, muito provavelmente um pecador, mas ao mesmo tempo reconhece em Jesus a figura magnânima de uma pessoa impecável. Então duas virtudes surgem em Dimas. E a terceira, ele se volta para Jesus e diz com humildade, Senhor, quando trouxeres o teu reino aqui para a terra, não esqueça-te de mim. Veja a humildade, ele se rende a Jesus. Então ali, para Dimas, na cruz, depois de uma vida de erros, nos últimos minutos da sua existência, veja por que o Espiritismo é contra a eutanásia. Os últimos minutos da existência podem ser os mais importantes da nossa vida. Ele se rende a Jesus, se entrega a Jesus e pede a Jesus que não se esqueça dele. Nesse instante, Jesus se volta para Dimas. Naquele momento em que ele, Jesus, o Espírito mais puro que a terra talvez poderá conhecer, conversava com Deus, com o nosso Pai. Nesse momento ele, Jesus que está conversando com o Pai, se volta para Dimas, como se o Pai, através de Jesus, conversasse com Dimas e lhe disse, em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então naquele minuto, Dimas se converte. Jesus nasce para Dimas. E Jesus oferece a Dimas o reino dos céus. Há estudiosos da Igreja Católica que dizem, antes de surgir a Igreja Católica, muitos séculos antes, que ali surgiu o primeiro santo da Igreja, porque teria sido ele canonizado pelo próprio Cristo. Então veja que interessante, que bonito esse momento. Então nós temos figuras que estiveram diante de Jesus e viram Jesus assim. Mas está chegando o Natal e é impossível não pensar em Nossa Senhora, em Maria de Nazaré. Quando nasceu Jesus? Lá em Belém? Lá naquela estrebaria? Ou será que foi quando o anjo Gabriel, o Espírito de luz do Senhor, aquele enviado do próprio Cristo, enviado de Deus, se apresenta a Maria, naquela manhã ou tarde, era dia, ela se assusta, ele pede que ela não tema, e diz, Maria, Ave Maria, saúda como um romano, salve, Ave Maria, cheias és tu de graça diante do Criador, o Senhor é convosco, conceberás e darás à luz ao filho e porás nele o nome Jesus. Maria se assusta, como será possível se eu nunca estive com homem? Mas ela nunca teve relações matrimoniais. E o Espírito diz, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, tu serás concebidas, por isso seu filho será chamado o Filho de Deus. Ali, naquele momento, Jesus está encarnando. Para Maria, com certeza, ali nasceu Jesus. Guardemos essas reflexões para esse momento tão bonito que é a época do Natal.